E eu só vou te dizer uma coisa: não baixa a tua cabeça, porque tu é uma pessoa honrada, tu é esforçado, tu tomou decisões erradas, mas tu vai dar a volta por cima. Seja bem-vindo a mais um Empreende Podcast. Estrategista financeiro no ramo imobiliário, especialista em financiamentos com mais de 1,5 bilhões em operações de crédito intermediadas ao longo da carreira. Sócio fundador do grupo AGEE e da Trinca Real Estate, tendo como o braço imobiliário Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, o César Reik, diretor da Associação Nacional dos Correspondentes da Caixa Econômica Federal. Tá comigo hoje Robson César. Seja muito bem-vindo, Robson, Obrigado, ao Riva. Empreende Podcast. Cara, um prazer muito grande estar aqui contigo e vamos lá, vamos contribuir aí com o empreendedorismo do Brasil. Bom demais da conta. Bora trabalhar? Bora Vamos trabalhar. pro assunto? Vamos pro assunto. Robson, da onde veio? Como começou? Como foi essa infância? Essa trajetória? Sonho de menino? Você é empreendedor, mãe empresário? Conta um pouquinho pra gente. Então, Riva, não, na verdade não. Meu sonho era ser músico, viu? Músico? Músico. Eu conheci a música muito cedo, tive uma certa facilidade e por esse motivo foi me trazendo prestígio, as pessoas olhavam, eu fui autodidata. Então, foi a primeira vez que eu me senti especial na vida, né? Foi através da música. Como é que é? Que instrumento? Porque... Flauta doce. Olha que Sabe legal, aquela flautinha cara. chata que você tem que ter muito cuidado quando for presentear o seu filho? Certo. Eu ganhei uma dessas da minha mãe e com 6 anos. 6 anos, deixa eu perguntar. Isso. Molequinho. E aí a gente frequentava muito a igreja e eu lembrava das melodias que tinham lá e eu comecei a executar por conta essas melodias ali na flauta, o pessoal se impressionava e isso me trazia relevância, fazia eu me sentir importante. Depois disso segui, aí aprendi vários outros instrumentos. Aonde? Isso na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Triunfo, Rio Grande do Sul. Interior do Rio Grande do Sul, fica a uns 70 quilômetros de Porto Alegre, aproximadamente. Que é quando eu Gaúcho morei. então de nascimento. Gaúcho de nascimento. Hoje paulista. Hoje, agora Residindo em Alphaville, São há Paulo. 3 meses aqui em Alphaville. Muito bom. E aí, como foi? E esse moleque de 6 anos? Então, aí eu comecei a tocar, e não tinha plano B, pra mim era só plano A. E Olha aí, só. com muito carinho, conforme os anos foram passando, chegou o momento de decidir pela faculdade e eu não tinha dúvida, eu ia fazer faculdade de música. E com muito amor e carinho, né, por proteção, eu realmente entendo isso dos meus pais, foi sim por amor, mas eles disseram assim, olha, faz qualquer coisa pra tu ter um diploma e leva a música como paralelo. Porque eles não tinham nenhuma referência de alguém que era músico e que tinha se dado bem na vida. Então, Olha só. e era isso que eles me traziam. Quem que tu conhece que se deu bem na vida? E realmente, eu pessoalmente não conhecia ninguém. Então foi quando eu comecei a cursar publicidade e propaganda, porque tinha música, tinha jingle. Mas pera aí, vamos voltar um pouquinho mais lá. Vamos. E o pai e a mãe? Ah. Qual era a atividade? Como é que era esse ambiente onde o Robson foi criado? Minha mãe professora, né, desde sempre, e nutricionista também em paralelo, mas sempre lecionou muito. E o meu pai, um grande guerreiro. O meu pai, ele tem uma história muito forte. Ele era o mais velho de 2 irmãos e quando ele tinha 14 anos, o pai dele foi assassinado lá em Triunfo. Ele tinha um irmão de 8 e um de 6 e uma mãe do interior, dona de casa, que não trazia nenhuma receita. Então, aos 14 anos, sem estrutura nenhuma, eles eram muito pobres, ele teve que assumir a família. Então, esse cara criou muito músculo ali, fazendo o que dava, o que tinha. Né? Isso me enche muito de orgulho deles. E ele ele conheceu a minha mãe muito jovem, com 14 anos a minha mãe tinha, eles casaram. E eu lembro disso, isso chega a me emocionar. A minha mãe conta que quando eles estavam na frente da escola normal, que eles chamavam, que era a grande escola de lá, ele via as professoras saindo de salto alto, bem vestidas. E ele falava, um dia você vai ser professora. E ele formou, a minha mãe ele não estudou, ele teve que parar de estudar para trabalhar. Minha mãe se formou. E o meu pai tentou muita coisa na vida, cara. Ele sempre tentou empreender, ele teve, olha, as diversas profissões, e dezenas delas, ele tentou, e sempre dando melhor, buscando suprir a carência financeira da família. Foi a história deles e nos deram uma vida fantástica.
Eu tenho mais 2 irmãos, né? Os 3 filhos fizeram faculdade, a gente ascendeu nas classes sociais graças ao esforço e foco desses 2. E deixa trajetória do desejo, do conselho da música, moleque, adolescência, como é que foi essa decisão, ô Robson? A escolha dessa faculdade, a escolha da profissão, que muitos de nós, né, não é uma regra escrita em bronze, mas de fato se desenvolve um técnico, desenvolve uma habilidade, seja na faculdade, seja pelo exercício, Sim. antes do pensamento, ou da decisão, ou da oportunidade, como quer que tenha acontecido, o empreendedorismo na sua vida. Sim. Fala pra gente aí desse Robson dos 6 anos até essa decisão, essa adolescência acontecendo, como foi? A minha adolescência foi bem conturbada, viu? Foi mesmo? Foi, eu era muito rebelde, esse era o termo que me atribuíam. E eu era muito agitado mesmo. Eu sempre tive um altíssimo fluxo de pensamentos, eu achava o modelo, e eu ainda acho, o modelo educacional muito precário. Se prende uma criança cheia de energia numa sala de aula com mais 20, 30, sentado numa mesa, olhando um professor dizer um monte de coisa que você não tem ideia, no meu tempo pelo menos, tem evoluído, mas não muito. Você não sabia para quê. Você já usou a fórmula de Bhaskara para alguma coisa? Pronto. Até hoje, meu amigo, eu nunca usei. Então, isso me deixava muito inquieto. E eu sempre fui um grande questionador. Então, a minha adolescência ela foi bem conturbada. E a faculdade de Publicidade e Propaganda se deu a uma visita que nós fizemos para uma universidade, a UBRA, da cidade de Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E lá, eu olhando todos os cursos, porque eu não me sentia pronto para nada, para fazer nada, eu não queria fazer nada diferente da música. E lá eu descobri a publicidade, vi que tinham laboratórios de TV, aí eu vi tecnologia e descobri um negócio chamado jingle. Uhum. Eu falei, poxa, então quer dizer que eu posso construir música publicitária? Eu falei, então fechou, eu vou unir o útil ao agradável. As duas coisas. É isso aqui que eu vou fazer. E aí foi quando eu ingressei, então, na faculdade, mas sempre com foco na música. A faculdade, para mim, ele era um plano B, assim, era uma atividade que eu precisava fazer para ter um diploma. Mas dos 6 a esses 3 a 14, 15, 16, 17, a faculdade, a música seguia presente. Muito forte, tanto que isso até gerou problema. Para mim, durante a escola, eu sou do tempo do 2º grau, Riva. Certo. Hoje é ensino médio, nóis. Né? Então, eu tinha muitas faltas, porque nós tínhamos aula pela manhã e pela tarde, e à tarde, geralmente eu almoçava e ia para um conservatório que tinha um piano de cauda maravilhoso, em cima do palco, e eu tocava pela escola e eu tinha uma boa habilidade, então me permitiam, era eu e mais um aluno que tínhamos a possibilidade de tocar naquele piano. Caralho, então, não dá pra perder, nossa, né? Eu abria aquele piano sozinho à tarde num anfiteatro vazio, só eu lá, cara, era minha terapia. Isso era onde já? Em Montenegro daí. Isso era em Montenegro. Em Montenegro tinha mais estrutura, eu estudava lá. E a decisão formou marketing, propaganda, e como que aconteceu? De onde é que vinha essa grana para bancar esse estudo, bancar essa faculdade? Porque música só ela não imprime dinheiro, né? Embora é uma fonte de renda, uma profissão, com toda certeza também. Mas fala um pouquinho pra gente disso. Então, eu era bancado pelos meus pais e eu tentei trabalhar e por uma questão de princípios deles, eles não me permitiram. Porque eles falaram assim, o teu irmão e a tua irmã, que são mais velhos, se formaram sem precisar trabalhar. E você também vai ser assim, e senão no futuro, talvez você vai cobrar isso da gente. Olha e eu louco só. para trabalhar, louco, sabe, para ganhar dinheiro, queria fazer alguma coisa. E por um tempo, eu respeitei esse princípio, mas chegou um momento que eu falei, não, eu quero trabalhar. Foi quando eu me tornei assessor de imprensa de gravadoras. E você já estava isso no marketing e propaganda? Estudando. Já estava estudando aí nesse período, porque até lá eu não podia trabalhar. Eu fazia serenata. Meu primeiro emprego foi fazer serenata. Cara, conta essa história pra nós, como é que é? Cara, isso é uma fábrica de chocolates na cidade de Erechim, que tu conhece bem. 100 km de casa. Eu morei lá, minha filha nasceu lá, inclusive. Olha só. Conheço muito bem Chapecó também, que era o que salvava o aeroporto ali pertinho da gente. Pronto, era o mais próximo. E essa fábrica de chocolate montou um pacote. Eu toquei em orquestra também, eu tocava viola, que é tipo então um violino. Esse negócio da música cresceu mesmo, evoluiu, te acompanhou, cara. Não tinha plano B. Lembra que eu te falei isso? Pra mim era a minha vida, a música. Não era um hobby, uma opção. Eu vivia, respirava aquilo de forma intensa. Eu sou bastante intenso. Então a música era a única coisa que interessava pra mim no mundo. Então eu ia evoluindo, eu buscava conhecimento, eu sempre gostei muito de aprender. Então eu fui tocar numa orquestra, eu tocava a viola, é igual um violino. Quem vê não sabe a diferença, é só um pouquinho maior. E aí me chamaram para eu compor um quarteto.
que quando a pessoa comprava um chocolate para presentear, olha que interessante também essa estratégia dela, podia contratar uma serenata para fazer entrega. Cara, muito legal. É muito legal. E a gente se divertia muito, cara. Porque ia na casa das pessoas, era um momento emocionante. E isso eu fiz muitas, assim, em paralelo, né? E eu ganhava R$5 por serenata na época. Caramba, tava. Que ano que é esse trem? 2001, 2002. E a coragem, como vencia? Que é um dos grandes desafios, Robson, a vergonha, a coragem do fazer, do ir. Como é que era esse negócio? Porque na serenata, pô, cara, literalmente você tá na rua, você tá no ambiente externo. Como é que foi isso? Cara, eu não sei, eu vim com um chip a menos aí, porque eu não me importava. Até hoje, eu sempre tive muito mais coragem do que preparo. E aí na minha história de empreendedorismo você vai pegou ver isso, aí. Viu? Com mais coragem do que preparo. Fazedor, executor. Aquilo que eu botava na minha cabeça, quando entrava no coração, aí não tinha jeito. Pronto. Não tinha jeito. Aí foi o que eu fiz. Comecei assim, depois disso eu entrei em gravadoras, fui assessor de imprensa, aí eu vim para São Paulo nesse período, tá? Por quê? Porque eu queria ser músico e todos os grandes shows que vinham para o Brasil, eu gostava muito de rock. Então, os grandes shows aconteciam onde? São Paulo, Rio, né? E Porto Alegre era raro. Os grandes músicos que eu via nas revistas, os principais nomes do mercado, em São Paulo. Eu falei, cara, é lá que eu vou estudar. Descobri 2 grandes conservatórios e eu falei, vou conhecer os 2. Saí de lá de ônibus, que na época tu tinha que voar com a Varig, era uma fortuna, não tinha como. E aí eu vim de ônibus aqui. Conheci os conservatórios, me inscrevi em um, dormi 2 dias no parquet de um apartamento. Quem quer, quem quer faz, não arruma desculpa não ô Robson. É isso aí, fiz a minha mudança de mochila, trouxe instrumento. Coloca nós na linha do tempo aí, que ano e que idade estava esse músico agora paulista? Esse aí já estava com 20 anos quando eu mudei para cá. E com um sonho muito grande, e fiz a minha mudança de ônibus e metrô, lá na Conceição, Zona Sul de São Paulo. Desci com tudo lá no metrô, um perrenguezão. E fiquei uns dias ali dormindo no parquet mesmo, né? Enrolado num cobertor. Cara, até me firmar. Esse motor, ô Robson, 20 anos, interior, saí pra casa, vou ver de música, vou pro conservatório, não tenho um local pra ficar, vou dormir no parquet, mudança de trem. Cara, o que movia realmente isso, cara? Sonho, paixão profunda. Não tinha plano B, cara. Era isso, sabe? Eu só tinha essa opção na minha vida. Eu nunca cogitei nada diferente disso até aquele momento. E de São Paulo, o que aconteceu depois? Esse conservatório aí, 20 anos pra frente, como foi? Cara, depois disso, aqui em São Paulo eu realizei meu primeiro grande sonho da minha vida. Eu conheci uma banda. Antes de vir eu já fiz algumas pontes e tinha uma banda que eu achei num classificado na internet. Olha procurando só. Um tecladista. Eu tocava teclado também, mandei o material, eles mandaram um disco para eu gravar uma trilha em cima. Eu gravei num estúdio lá no Rio Grande do Sul e mandei. Na época do CD já. Do CD. CDzinho vai para lá, grava, correio. Grava e volta. Não tinha nem, acho que já tinha MP3, mas foi no disco mesmo, no CD. Aí mandei, foi aprovado, entrei nessa banda e, cara, essa banda estourou aqui em São Paulo na época. Olha só. A gente fechou nas principais casas aqui, foi eleito em 2004 a maior banda do segmento. Eu saí em revista, fiz show fora do Brasil para 45 mil pessoas. Caraca, então ali eu realizei. Aí você realizou o sonho mesmo da sonho. música. Aí já tava ganhando dinheiro, já não era mais só pro hobby. Então, deixa eu te contar. Vai lá. Aí, meu amigo, não, a gente não ganhava dinheiro. Porque Como que show internacional tocando nos principais casas? Conta essa história. Então, o que acontece, né? O que dá dinheiro na música é o volume da tua demanda, a quantidade de discos que você vende e a quantidade de ingressos que você vende nos shows. E os nossos shows, para a gente conseguir reunir... Eu tocava um segmento que chamava Heavy Metal Melódico. A maior referência do Brasil, talvez quem está ouvindo nunca ouviu falar, mas tem uma banda chamada Angra, que foi a maior do estilo no Brasil.
Só que a gente não conseguia lotar uma casa sozinho. Geralmente eram festivais com mais bandas. Perfeito. Então a gente mais aproveitava oportunidades para estar em cima do palco do que propriamente estava recebendo por aquilo. E esse foi o problema. Eu tinha, na época, já estava com a mãe da minha filha. Naquela época, trouxe ela, a gente veio juntos para São Paulo. E um dia eu recebi uma visita do meu sogro e da minha sogra. Como é que você está cuidando da menina aqui? E aí eu vou te falar, aquela visita ela foi forte, né? Eles me falavam assim, olha, eu ouvi assim, ó, larga a mão de ser sonhador, sabe? Eu conseguia me virar, sabe? Eu não tinha dívida, a gente pagava o aluguel e tudo, mas, cara, sinceramente, eles não estavam tão errados, assim. No modelo que eu vivia, não tinha uma perspectiva muito grande. Eu sou pai de uma menina, eu entendo perfeitamente eles, mas naquela época eu não entendi muito bem, não. Foi pesado. Entrou atravessado, foi forte. Eles me pegaram sozinho em casa, a filha deles tinha saído, e aí pegaram um pouco pesado demais, assim, mas foi bom. Me deu um chacoalhão, assim, eu pensei, pô, a vida não é só palco, não é só plateia, eu também tenho que ter estrutura. E ali eu conheci algo que, de fato, mudou minha história. Muito forte. Você tinha formado marketing? Isso. Concluiu? Não concluí. Eu saí da faculdade porque a música te levou. Eu aprendi a fazer conta. O maior publicitário do Brasil, você sabe quem é, não? Conheço não, fala aí pra mim. Washington Oliveto. Faleceu até recentemente. Oliveto. Washington Oliveto. Ele não tinha diploma de publicidade. E eu estava lá aprendendo, cara, um monte de coisas naquela faculdade e talvez um pouco da minha rebeldia, mas, cara, continuava a fórmula de Bhaskara. Eu falei, cara, como que aplica isso aqui no mundo prático? Porque a publicidade, ela também foi estruturada para você fazer uma logo bonita, um monte de coisa. Mas ela não foi estruturada para dar ROI. Para gerar negócio. Hoje a publicidade, ela tem mudado muito, mas nós não aprendemos a gerar resultado. Então a gente era um custo de fazer uma fachada bonita numa empresa. Isso me incomodava, sabe? Porque o valor que eu vou receber de volta é proporcional ao valor que eu gero. Pronto. Então isso me incomodava. E aí aconteceram algumas circunstâncias ali, eu falei, não, muito bom. Eu vou usar esse tempo aqui para fazer cursos, então, pontuais. E aí eu comecei uma atividade chamada de marketing de rede. Você já ouviu falar? Conheço, ouvi falar. Então, e ali, cara, para mim foi uma escola absurda. Eu recomendo que todo mundo faça pelo menos um ano de marketing de rede na vida. Não é um modelo que eu quero como profissão hoje, mas ele me entregou demais. E o que entregou? O que deixou realmente essa experiência? Duas coisas. Vai lá. Duas coisas. A primeira delas foi a primeira vez na minha história que eu entendi que eu tinha a possibilidade de ficar rico. Existe este caminho para a realização financeira mesmo. Sabe quando aquilo entra no teu coração? Porque você ouvia uma coisa, agora internalizou aquilo. Eu falei, cara, se eu fizer o que tem que ser feito e tiver os resultados, eu estou vendo pessoas que saíram de onde eu estou e construíram resultados que eu jamais imaginei. Eu nunca achei que eu ia conseguir passar o patamar dos meus pais. Nunca. Para mim, eu estava condenado. Eu realmente acreditava que eu era condenado a não ter dinheiro. E eu tinha raiva de dinheiro por muito tempo, porque ele me impedia de eu viver de música. Entende? Eu construí uma crença de raiva. Isso foi muito ruim para mim. E o marketing de rede, então, ele me trouxe primeiro ambição, ele me trouxe a capacidade de entender que de desejar de verdade, que é possível. Exato. Que eu era a única pessoa responsável pelos meus resultados. E segundo, me trouxe o hábito da leitura, de aquisição de conhecimento, de um modo geral, não só de leitura. Mas eu ouvia muito podcast. Na época não era podcast, era fita. Isso existiu mesmo? Existiu, meu amigo, existiu. Eu tô com 44, isso aí eu tinha 22, é metade da minha vida. E ali, então, foi quando eu comecei a flertar com o desenvolvimento pessoal, ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas nasceu em mim o desejo de empreender. Então eu segui um tempo no marketing digital e aí voltamos para o Rio Grande do Sul para empreender. E quando eu chego lá, eu ouvi uma frase que ali mudou totalmente a minha história. Eu estava sentado na mesa da cozinha da nossa casa, chegou a mãe da minha filha com uma cara assim diferente, eu vi que tinha alguma coisa acontecendo. Ela me entregou um negócio assim na minha mão, parecia uma caneta, e ela olhou assim para mim e disse, olha aí, tu vê uma ou duas linhas aí? Rapaz. E aí, meu amigo, eu falei, eu vejo duas. Daí ela falou, então eu tô grávida. E ali mudou a minha história, meu amigo. Ali, de fato, aquele dia.
Eu tinha 24 anos. 23, 24 anos. E foi quando eu descobri que a minha filha estava a caminho. E aí minha vida mudou demais. Aí eu falei, agora eu vou ter que acelerar. A gente já estava empreendendo, viu? Tá, bora lá então. E como foi? Empreendendo de que forma? Qual foi o negócio até receber essa notícia aí? A gente conheceu em São Paulo algo que não tinha lá, que era o China Box. Já ouviu falar de China Box? Não, é um delivery antigo de comida chinesa. Não sei se existe ainda, foi muito grande. E a gente falou, pô, não tem comida chinesa lá. E eu trabalhei na 25 de março com chineses. E aí eu conheci mais a culinária, da cultura. Música, fazendo bico. Não, a música não pagava quase nada. A gente reinvestia quase tudo que ganhava. Eu tive que trabalhar. Eu fui administrar uma empresa lá na 25 de março, que foi outra grande escola também. Mas ali, convivendo com os chineses, a gente ficou muito próximo. E aí eu conheci bastante da cultura. A mãe da minha filha também. E a gente falou, vamos voltar para o Rio Grande do Sul, vamos abrir um delivery. E aí a gente fez isso. Voltou e o delivery explodiu. Então, o primeiro negócio foi isso, foi um delivery. Foi um lá delivery. Na cidade de Montenegro. Não, aí foi em Erechim. Erechim, é. E aí, como começou esse negócio? Então, vamos para o nosso segundo bloco da nossa conversa aqui. Vamos. Decidi empreender. Legal, agora vou fazer. Uma filha chegando, uma motivação muito grande, a responsabilidade realmente bate na porta, muito, não é? Muito. E como é que começou esse negócio? Olha, começou atravessadíssimo. A gente Dinheiro não tinha no caixa, era músico, tinha guardado, famoso, cara, show. Ó, eu vou te contar isso aí, que tu não vai acreditar. Vai. Sabe como que eu juntei um dinheiro pra gente empreender? A gente tinha um pouquinho, mas era pouquinho. A maior parte veio dos 30 dias que ela precisou cumprir o aviso prévio na empresa dela. Eu fiquei em casa nesse período e eu tinha amigos, uns noruegueses, que me ensinaram a jogar pôquer. E a gente jogava pôquer online. E aí eu montei uma estratégia naquela época de que se eu ganhasse 25% do valor de entrada, eu parava e só podia jogar no dia seguinte. Se eu perdesse 5%, eu tinha que parar e só podia jogar no dia seguinte. Eu ganhei $3.000, cara, num mês, assim. E aí veio o dinheiro. Depois eu parei de jogar. Não acho que para mim não era uma boa profissão, não queria viver disso, mas, cara, foi o dinheiro, a maior parte do dinheiro que a gente usou para abrir esse primeiro negócio. Muito justo. E era um delivery. Como funcionava? Entregava de fato aquilo, produzia, mandava entregar? Produzia. Entregava como? Como é que era isso? Cara, a cozinha do nosso apartamento, a gente isolou ela, deu uma produzida nela lá. Contratei um motoboy, tinha mais um extra em momentos de pico. Peguei uma agência de um amigo meu de publicidade lá para fazer panfleto, folderzinho. E aí a gente ia largando na caixinha de correio dos prédios ali e de noite o telefone tocava. E era isso, meu amigo. E assim o primeiro negócio, então, do Robson começa. Tem uma jornada aí para chegar no especialista em finanças, né? Porque a gente saiu do cara que abandonou o marketing, o músico que decolou em São Paulo, o cara que voltou lá para Erechim, Rio Grande do Sul, para começar no delivery. Próximo capítulo dessa história no empreender. Próximo capítulo, meu amigo, a notícia da minha filha veio, né? E aí eu entendi que, agora não é mais só eu nesse mundo aqui. E aí eu comecei a ver outras formas de aumentar a entrada de receita. E a música sempre esteve do meu lado, né? Então, o que eu fiz, cara? Eu falei com esse meu amigo que tinha agência de publicidade, a gente se dava muito bem. Eu falei, cara, vamos fazer um show aqui na cidade. E aí ele topou, a gente foi lá, falou com o dono de uma casa de shows e falou assim, olha, a gente quer fazer um show, quer alugar a tua casa e fazer um show. Ele falou, não alugo, a não ser que vocês entrem comigo. Eu quero uma percentual desse show aí, se for para fazer. E ele falou, eu banco tudo. Só que vocês entram no risco. Eu ofereço para vocês ou 20% ou 40%, do bom e do ruim. Ele nem fechou a boca, eu falei 40%. Tamo junto, vamos fazer. E a gente não ia nem ter tanto aporte de caixa, né? Então vamos fazer. Cara, eu trabalhei que nem um doido na época do Orkut, divulgando aquele show de tudo que era forma. E a gente, Deus também, ele ajuda, né? Eu tive a casualidade, é uma banda chamada Tequila Baby, lá do Rio Grande do Sul. Pouca gente conhece, mas é uma banda que lá teve muita força. Não só lá, no Sul inteiro. E casualmente a gente pegou, sem querer, o primeiro show do lançamento do disco novo. Olha. Eles lançaram o disco novo e o primeiro show era o nosso. Cara, eu trouxe gente do Paraná.
Foi o maior show até aquele momento em volume de audiência, de público da cidade, naquela casa de shows. Então ali a gente, fez um baita caixa e muita gente incentivando, vocês têm que ter a casa de show de vocês, tem que ter um pub, vocês têm que ter um pub. E um cara lá da cidade com um pub na frente da universidade não aguentava mais e estava enlouquecido por vender. Só que a gente não tinha condição de comprar, cara. Era um pub de 100 e poucos mil, eu tô falando em 2008, 2007, 2008. 100 e poucos mil reais. Corrigindo pelo IPCA, isso aí é uns 600 mil, acho, mais ou menos hoje, né? E a gente não tinha esse dinheiro, né? Mas a coisa foi evoluindo, a gente foi conversando, ele estava muito esgotado, cara, muito esgotado. E eu tinha feito uma tentativa, não tinha dado, até que a gente, depois também do respaldo desse show, porque trouxe uma moral pra gente. Pronto, deu certo, os caras realizaram. Os caras sabem o que estão fazendo. E aí ele fez uma proposta para nós, assim, ele deu 6 meses de carência para começar a pagar, ele pediu uma entrada, se não me engano foi de 40 mil, e essa entrada a gente tinha 6 meses de carência para dar. E depois disso eram parcelas de, 2 mil, negócio assim, sabe? O negócio se pagava. E aí a gente fez um mesh, cara, um mesh. E detalhe, todo o dinheiro que eu tinha naquele momento para comprar essa casa de shows eram 50 reais. Caraca. 50 reais. Aí que eu te falo que eu sempre tive mais ousadia do que... Você entendeu o porquê da coragem aí, pô? E aí, Riva... eu só consegui, de fato, pagar a assinatura do contrato. E não tinha uma previsão de entrada ali naquele momento. A gente sempre se virava, mas era isso. Então, cara, eu não dormi praticamente uma semana, assim, depois que eu assinei aquele contrato, pelo peso da responsabilidade. Eu sabia que eu tinha uma mulher grávida, eu sabia que eu ia ter que honrar aquilo ali. E muito preocupado, porque eu não sabia direito como eu ia fazer, sabe? Mas eu sempre tive muita fé em Deus e falei, meu amigo, eu tenho que me mexer. E, cara, para nossa sorte, aliado também a um trabalho bem feito, a nossa inauguração explodiu. Em 3 meses de operação desse pub, eu tinha um cofre em casa e eu tinha nesse cofre diversos maços assim, de 5 mil reais, sabe? Eram 150 mil que eu tinha ali naquele cofre e eu já tinha todo o valor para pagar o pub, já tinha tudo. E deu certo. Por um tempo. Mas peraí, esse negócio de empreender não tem garantia, não cai um por mês lá. Como é que é isso? Você tem uma garantia, É garantido que você vai ter que acordar de manhã, meu amigo, e ir para cima com toda a tua força. Mas em contrapartida, também o teu limite é você mesmo, né? Muito isso bom. Que me encantou no empreendedorismo. Porque, cara, se só depende de mim, eu não tenho nem o que reclamar. Eu sou, a partir daqui, responsável pela situação que eu vivo, pela vida que eu tenho. Não tem a quem culpar. Se o resultado é só meu, eu vou culpar quem aqui nesse negócio, sabe? Muito bom. E a gente, cara, foi muito bem, assim. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro, Riva. Nunca tinha visto. Caraca. Nunca. Dinheiro vivo, 150 mil, fardinho de 5, encheu o olho, o coração. Meu Deus. E aí tu já vê o despreparo, né? Porque quem que guarda 150 mil em casa? Olha aí. Eu não sabia o que fazer. Essa era a verdade, eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Cara, eu nunca tive. Meus pais tiveram uma condição boa, tudo, mas também não tinha dinheiro pra caramba, assim, era sempre tudo muito justo. Eu não tinha experiência com dinheiro, eu não sabia o que fazer. E esse meu amigo me falou, meu pai disse, será que a gente não compra uns terrenos, talvez? Porque, cara, era muito dinheiro pra época, assim, pra uns moleques de 20 e poucos anos. E eu lembro que uma noite, cara, eu fiz um show de um Beatles cover da Argentina. Os caras isso aí eu era muito bom, sabe? Sem falsa modéstia. Pelo meu lado músico, eu conseguia identificar boas oportunidades de trazer músicos bons, boas atrações. O meu artístico era o ponto forte. E a gestão, depois eu te conto o que fez. Mas eu coloquei esse Beatles lá para tocar e a gente fez naquela noite... só de ingresso 25 mil reais. Isso naquela época. Eu saí com uma caixa de uísque vazia, entupida de notas ali do caixa. E eu passei na frente de uma concessionária assim, de carros e tinha um carro, eu não lembro qual era, mas eu lembro direitinho escrito assim no vidro, 25 mil reais. Eu tinha o valor de um carro ali naquela caixa de uísque. E isso também mexeu muito com o meu ego, sabe? Vou te falar. E a consequência disso tudo, para encurtar essa história,
é que eu achava que tudo que eu colocava a mão virava ouro, que tudo dava certo. Eu tive um excesso de autoconfiança, me faltou humildade. Eu parei de aprender, eu parei de estudar. O meu ambiente não era um ambiente adequado. E aquilo ali foi minando. Eu não sabia nada de gestão. Nada, nada. E a falta de gestão fez que quando eu abrisse o olho, a gente estava se entupindo em dívidas. Caraca, meu. 150 mil, 25 mil numa noite. Em que tempo que isso crescida em rampa demais? Quanto tempo? Até chegar nesse momento que você está falando agora? Eu não observei os movimentos do mercado. Eu achei que todo aquele público que a gente tinha era por mérito do que a gente tinha feito. Na verdade, eu sempre fui bom em enxergar oportunidades. Né? Eu achei o timing certo. Em tudo que eu fiz até hoje, o timing foi algo que funcionou muito bem. E lá o timing, o mercado ele estava sedento por algo diferente. Só tinha uma outra casa de show, um pub. A gente abriu o segundo, gerou muita curiosidade. A gente foi fazendo um trabalho legal, o pessoal foi vindo. Mas eu tinha um concorrente muito bom, cara. Ele era muito bom. E ele esperou desgastar minha proposta. Ele vendeu uma chácara, fez uma reforma na casa dele que parecia que estava em Balneário Camboriú. E aí ele entrou com o que eu não fazia, que era sertanejo, na época que estava começando a crescer, e o pagode, que vinha muito em alta, e música eletrônica, os 3 estilos que eu não fazia. E aí ele pegou um baita percentual desse público. Aí eu e meu sócio, a gente falou, não, vamos abrir uma casa então desse estilo. E aí eu não tinha prazer nenhum nisso, que não era algo que eu gostava, nada contra o estilo, mas eu não conhecia. E aí a gente abriu uma outra casa. E aí, por arrogância minha, não vou trazer detalhes aqui para não estender tanto, mas por arrogância minha, a nossa inauguração foi frustrada. Eu desafiei os bombeiros. Cara, eu vou te contar rapidinho. Os bombeiros chegaram lá, tinha uma indústria do lado, um dia antes da inauguração, à tarde. E eles falaram assim, ó, você só inaugura amanhã se tiver uma parede aqui de 25 metros com tijolo maciço atravessado, ou seja, cada tijolo é 10 centímetros, passando 4 metros para cima, uma parede corta-fogo, caso contrário não libero. Eu com uma porrada de ingresso vendido, casa lotada. Eu falei, é? Eu falei, que hora que você vem ver a parede amanhã? E aí ele saiu dando risada, nem me respondeu. E aí a gente fez um movimento, pedreiro pra caramba, tijolo, ainda deu tempo de comprar, pegamos uma concreteira mandando cimento, os pedreiros foram sentando tijolo, isso devia ser início da tarde. Eles foram até umas 7 da noite. Das 7 da noite às 6 da manhã ficou eu, minha mulher, mais uns amigos ali, e sentando tijolo. E a gente entregou a parede. Caraca. A gente entregou a parede, a gente inaugurou. Mas ficou um monte de coisa em aberto, em função de eu ter trocado o foco para isso. Eu fui arrogante, devia ter simplesmente adiado uma semana, feito as coisas com cautela, com preparo. Eu quis provar que eu conseguia. E aí, cara, queimou aquela casa, aí começou a ir dinheiro pra caramba lá. Eu e meu sócio, a gente começou a se desentender também. E no resumo, eu não enxerguei o mercado e aí foi caindo. Eu fiquei 6 anos lá nesse pub. A partir do 4º começou a cair. Consequência, estruturou, o dinheiro chegou, e aí você falou algumas vezes, falta de humildade, a soberba, a arrogância. Realmente isso mexe, impacta no resultado? Completamente. O arrogante é um cego. Ele não enxerga. Se eu acredito que eu sou bom em tudo, eu tô vulnerável com relação àquilo que eu não sou, porque ninguém é. Não é eu, não é o rival. A arrogância cega. Cega. Completamente. Eu deixo de buscar, eu deixo de estar preparado. Tem uma frase na Bíblia que fala que quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. E eu entendo isso, interpreto da minha maneira como estar em estado de vigilância. Estar sempre atento. Porque muitas vezes a gente menospreza os movimentos de mercado, como eu fiz, ou o comportamento de um colaborador, ou até dentro de casa, um sinal que a esposa está mandando e a gente não está olhando. E quando vê, isso já tomou um corpo muito grande. Uma competência, cara, coragem, realização, aconteceu, um conjunto que te levou a essa sua primeira realização como empreendedor, orgulho, arrogância, construiu, prejudicou, construiu barreiras, não escutou. Agora, o que trouxe de positivo
Que competência que de fato faz sentido para o nosso público empreendedor nessa fase que o Robson adicionou e fez a diferença, de verdade? Foi eu ter entendido que o que me gerou aqueles resultados foram as decisões que eu tomei. As decisões que eu tomei são frutos da minha mentalidade. E foi a partir dessa... Foi muito doído, viu, esse final do pub lá. Muito doído. Foi traumático. Né? Tiveram diversos episódios muito fortes, muito profundos ali. E ficou, falando financeiramente, ficou dívida para trás? Não ficou? Como é que foi isso? Quando eu fechei o pub, que eu não tinha mais capital para tocar, eu fiquei com uma dívida, na época, de R$400 mil. Isso é quase 1 milhão, talvez, hoje. Só que eu ainda tinha o ponto. Eu mantive 1 ano, cara, trabalhando para manter o ponto, para eu conseguir vender e tentar recuperar um pouco desse deságio. E graças a Deus, depois de um tempão, depois de um monte de problemas que foram aparecendo, desde o prefeito tentar pegar o meu ponto e negar o alvará, né, teve ação judicial. Bom, teve um... Cara, ali Deus me provou, ali eu digo que foi a minha forja. Eu fui forjado no fogo e na pancada. E ali eu entendi, respondendo a tua pergunta, Riva, que se eu quisesse mudar os meus resultados, eu tinha que investir na minha mentalidade. Isso foi o que mudou a minha história. E como é que começou essa jornada? Porque ninguém começa para quebrar, você não começou para ferrar, para ficar com 400 mil de dívida, hoje referência de 1 milhão. Ninguém nasceu para ter problema, porque vem problema financeiro, vem problema em casa. Você estava lá com a Guarajá, porque entendo sua filha aí crescida, coisa acontecendo. Isso para mim foi horrível, cara. Olhar para ela, eu olhava para minha filha e quando eu falo isso eu me emociono. Eu não quero vir chorar no teu podcast não, mas para mim sempre, isso foi muito forte, meu amigo. Porque eu olhava para ela e eu falava assim, ó, que eu tinha pena dela ter tido azar. Caramba, de ter um pai como eu. Era o nível que eu cheguei, assim. Eu tive depressão, síndrome do pânico, um monte de coisa. Eu não conseguia, muitas vezes, sair de dentro de um quarto. Pô, Robson, foi muito duro, cara. Isso é muito sério. Foi muito duro, foi muito duro. E tu entende que esse declínio, porque não é acender e apagar uma luz, né, Robson? Isso sim, é uma trajetória, uma rota. A arrogância realmente foi talvez um ponto de início desse vale que você começou? Foi. Com certeza foi não foi o único. Tem vários fatores que eu posso citar aqui, desde o ambiente, o meu comportamento, muitos aspectos ali, a negligência, porque eu negligenciava muitas atividades importantes dentro da empresa, de controle, de gestão. Então, foi um conjunto, mas a arrogância talvez posso dizer que tenha sido a raiz, ou se não um dos principais pontos. Mudança de mentalidade, como é que faz isso? Começa como? Como é que isso vira prática? Porque essa é a dor, o Robson, de muitos empreendedores, não só empreendedores, trabalhadores, brasileiros, guerreiros aí nessa jornada. Então, eu comecei a buscar conhecimento e sem querer comecei a frequentar ambientes onde tinha uma atmosfera, vamos chamar assim, um conjunto de pessoas com uma mentalidade diferente da minha. Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Já te digo, para mim, o ambiente, tem uma frase clássica, o ambiente sempre vence. E de fato, a gente é limitado e sujeito ao nosso ambiente. Então, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a buscar aprender, comprava livros, lia, eu passei a ter uma sede absurda por conhecimento, porque eu entendi que aquela dor toda que eu estava vendo naquele momento, e não foi pouca não, Riva, foi uma dor de eu pensar em suicídio mais de uma vez, sabe? Porque a minha honra foi ferida, sabe? Pessoas que confiaram em mim, sabe? Eu fiquei devendo para fornecedor meu naquela época. Sabe, eu ter que sentar na frente deles e dizer assim, olha, eu não vou conseguir honrar o que eu me comprometi com você, isso para mim gerava uma dor gigantesca. Graças ao nosso bom Deus e pela minha conduta também com eles, a forma como eu lidei com essa situação, eu sempre mantive o respeito. Você trouxe como transparência esse momento? Total. Você não tentou esconder, fechar, você levou pro cara e disse, olha, aconteceu, estou aqui, como que você tratou com isso lá com o fornecedor? Como é que você vai esconder um boleto que você não pagou? Não tem o que esconder, né, cara? Eu sentei com eles lá, eu lembro de um que depois eu acabei indo dar treinamento na empresa dele, cara. Foi o cara que eu mais devia na época. Eu sentei com ele, essa história é muito forte também. Eu fui um dia lá, eu tinha um show, e eu falei, olha, seu Júlio, o nome dele. Seu Júlio,
eu queria fazer uma compra para esse show. Eu tô com bastante ingresso vendido, eu tava com um monte de boleto lá pendurado. E eu quero fazer o seguinte com o senhor, quando acabar esse show, eu vou lhe pagar esse de hoje já, não fica pendente, e um percentual do que a gente tem para trás. E aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, me deixa o teu carro aqui, de garantia, e você pode comprar. E eu falei, graças a Deus, né, vou conseguir, porque eu tava preocupado. E eu levei o carro, olha o estágio que eu cheguei, entendeu? E aí, eu moleque, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Que idade mais ou menos nessa cara, fase? Uns 20 e pouquinhos, uns 28, 27, 28. Já não era mais tão moleque assim, mas mantive. E aí eu cheguei lá e conversei com ele, né, mostrei a situação, mostrei os números, falei, olha, Sr. Júlio, isso aqui e tal. E ele, não, Robson, tudo bem, então... Tá, já pedi para selecionar o pedido, ele é uma pessoa fantástica. E aí, na hora de eu ir embora, eu entreguei a chave para ele. Ele me olhou assim, sabe... assustado, assim, sabe, teve um... E ele, o que é? Eu falei, não, Sr. Júlio, tá aqui, né, prometi pro senhor. E ele começou a chorar, cara. Ele começou a chorar e ele falou assim, guri, vou te contar uma história. Eu já passei pelo que tu tá passando, há muitos anos atrás. E eu também tinha filho pequeno. E eu só vou te dizer uma coisa, não baixa a tua cabeça. Porque tu é uma pessoa honrada, tu é esforçado, tu tomou decisões erradas, mas tu vai dar a volta por cima. E ele não queria o carro, cara. Ele me falou aquilo no telefone, brincando, né? Não era de fato a garantia que ele queria. E eu entendi que era, e de graças a Deus, porque eu falei, vou conseguir fazer, né? E aquilo me marcou demais, cara. E anos se passaram, depois, né, que tudo mudou, eu tive a honra de poder voltar lá e dar treinamento para a empresa dele, o filho dele, o Eduardo, um grande amigo, que eu pude acompanhar ele, mentorar ele por um tempo. Mas, cara, depois disso eu fui buscando conhecimento, fui estudando, fui aprendendo, fui convivendo e faltando coragem de tentar de novo, viu? Porque a dor foi forte. Beleza, cara, dívida, o pub deixou de ser, não sei em que momento aconteceu, porque eu entendi, você vendeu ele em alguma fase. Vendi depois de um ano com ele fechado, eu pagando o aluguel para conseguir manter o ponto e ter um valor do ponto para eu conseguir cobrir as dívidas. Graças a Deus eu consegui vender, cobrir tudo. E aí, o próximo capítulo aí dessa jornada? Eu fiquei perdido, né, cara, porque eu me livrei daquilo lá, enquanto isso... Resolveu um problemão que não era pequeno. Nossa. E mais de uma vez deu na trave, assim, aquela venda de eu estar indo assinar o contrato, o cara desistir no cartório, sabe? Aconteceram coisas assim sinistras, foi a forja. E nessa época eu era produtor da banda Mascavo, uma banda lá de Brasília, de reggae, e aí era onde eu me sustentava. E eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa agora, o que eu vou fazer? E aí eu pensei, internet... Né, hoje é a bola da vez. Olha aí. Isso lá no início, cara, lá no início. Tá. Eu conheci um cara chamado Érico Rocha, você já ouviu falar? Conheço. Quase ninguém conhecia, cara. 2014 foi isso. Pronto. Na virada de 2014 para 2015, eu comprei um curso de um cara chamado Pedro Sobral, de marketing digital. Não era o Pedro Sobral, não. Pedro Superti. Pedro Superti. O Sobral é do tráfego. E desse cara eu conheci um outro cara que me vendeu o fórmula de lançamento. E aí eu aprendi aquela metodologia, eu comecei a fazer lançamentos. Do quê? Lançamento do quê? Como foi? Você não vai acreditar. Você já ouviu falar do Felipe Moura, Pasta Online? De nome, não conheço profundamente assim, mas lembro do nome. É do teu ramo. Eu lancei um produto digital de pastagem, rotativo, contínuo. Deixa eu notar aqui, Felipe Moura. Caraca, meu. Eu conheci o Felipe num evento, a gente se conectou. Pastejo rotativo lançado e a forma de lançamento 2014, 2015, por aí. Isso, por aí. Aí a gente, começou a fazer uma grana, eu comecei a dar um pouco de consultoria, algumas pessoas me pediam, Robson, quero uma ajuda aqui, porque marketing digital não existia naquela época. E aí eu comecei a ajudar algumas empresas, com um pouco ali que eu sabia, as coisas começaram a andar, até que de repente eu conheci uma empresa... Tá, peraí só um pouquinho, Robson. Vai lá. O dono de pub, o músico, o cara que fazia comida para entregar em casa, vai ganhar dinheiro lançando produto digital. E isso veio da iniciativa de comprar um curso. Um curso, exatamente. Eu estava no nível eu não sabia o que fazer, eu estava perdido. Não queria mais empreender com pub, com música. Eu tomei um trauma ali, meu amigo, muito forte. Foi muito difícil eu voltar a ter autoconfiança, viu?
porque foi uma paulada forte. Rapaz. Mas daí eu comecei por aí, e aí aprendi algumas coisas de marketing digital. E num belo dia, eu fiz uma porrada de curso de desenvolvimento pessoal. Meu amigo, quase todos que você disser, se eu não fiz, no mínimo eu conheço, porque, cara, eu entendi que aquilo ali era o meu caminho, e não só eu, todos foram vendo, e a minha evolução. E aí eu conheci uma menina, na época, que me chamou para eu dar consultoria, que ela queria aumentar as vendas dela. E aí nessa consultoria eu comecei a olhar ali alguns números, eu vi que na verdade o problema dela não era aumentar a venda, era outro completamente diferente. E aí eu arrumei esse problema, no nosso segundo encontro, ela já tinha cortado só de custo ali que estava sendo jogado fora R$15 mil, e eu cobrava 5. Olha aí. Ou seja, 15 mil mensal, pô, já deu 10 mil de ROI aqui se ela me manter. E a gente teve um ótimo resultado lá com ela. E ela me chamou para ser sócio. E que área era? Correspondente da Caixa Econômica Federal. Aí começa a jornada do especialista em financiamento. Aí começa. E eu neguei a sociedade, porque falei, não tem como. Eu sou contra a dívida, porque eu tive dívida com o banco. Falei, não. Boa, eu não vou vender dívida para os outros, não. Como é que faz? Cara, levou um tempo, viu, Riva? Para assimilar, processar. Ela me convidou uma vez, eu falei, não, eu sou contra, eu não acho que o teu produto faz bem para as pessoas. E aí, ela, não, mas vê aqui e tal. E eu comecei a conhecer mais, entendendo, por causa também da consultoria, tinha que entender melhor o produto. Aí eu fui vendo alguns números. Então, do marketing digital, o lançamento, você se posicionou como consultor empresarial. Isso, exatamente. De uma forma assim, não pretensiosa, eu fui sendo convidado. Foi uma coisa meio orgânico para ajudar a resolver problemas. E você sendo convidado, quem era que convidou? Como é que as pessoas souberam para te convidar? Indicação, cara. Indicação. Você faz um trabalho bem feito para negócio. Fala para nós assim, ó. Então, o primeiro negócio que gerou essa indicação, que começou esse movimento? Foi o lançamento que eu fiz do Pasto. E também, aí eu entrei, por causa do Pasto, eu dei consultoria para a Associação Brasileira de Angus. Caraca, meu. Eu fui pecuarista também, lá depois de um tempo, mas isso foi bem mais tarde. Aí depois disso, as conexões, cara, você está no ambiente, aí as pessoas vão sabendo dos resultados, você vai plantando a semente, ela vai germinando. Mas começou com o lançamento do Felipe Moura? Foi com o Felipe. Com o Felipe ali, o primeiro lançamento. Depois disso a gente teve outros produtos com outras pessoas. Mas foi o primeirão, assim, que abriu essa porta, sabe? E o Felipe era de onde? Era de lá também? Não, o Felipe é de... Como é que é o nome da cidade? É interior aqui de São Paulo. Não lembro o nome, não. E como chegou no Felipe? Só para fechar o link da conexão. Um evento do Bruno Pinheiro. Presta atenção, hein? Um evento do meu amigo Bruno Pinheiro, aqui em São Paulo, no Sheraton. E lá no World Trade Center, nesse evento, eu estava tomando chimarrão, porque estrategicamente eu levava uma cuia comigo lá. Pronto, porque um gaúcho, né, que se preza, tem que andar com erva, né, e cuia. E era um motivo para diferenciar um pouco, sabe? Para ter alguma coisa para alguém puxar assunto também. Então, o Felipe me chamou. Ele falou, me dá um mate aí. Eu falei, como é que é? Não, eu sou pecuarista, eu sou consultor, né, de gado e eu trabalho com fazenda lá no Rio Grande do Sul, tomo chimarrão e por causa dessa cuia a gente criou afinidade e lançamos esse produto. E o consultor Robson trabalhando, dando consultoria, sendo convidado para sócios. E aí, como é que vai essa próxima fase? Então, e aí, Riva, eu neguei algumas vezes ali esse pedido dessa minha sócia, até que um dia ela me ligou e disse assim, Robson, estou fechando a empresa. E eu conhecia todos os números da empresa, eu conhecia tudo da empresa. É uma empresa saudável, sólida, e aí eu já tinha amadurecido um pouco a minha visão a respeito de dívida. Eu já tinha entendido, começando a entender o conceito de ferramenta financeira. Pronto. Eu vi que aquilo ali... Tem o lugar correto. Nossa. Tem o jeito certo de fazer. Meu amigo, só para você ter uma ideia, para eu te resumir, hoje eu provo na caneta para qualquer pessoa que a forma mais inteligente financeiramente de você ter um imóvel é financiado, é pagar uma parcela de financiamento. Isso é mais lucrativo do que você ter ele quitado, é mais lucrativo do que você alugar. A gente vai falar disso num podcast específico, podemos? Mas com prazer. Olhar para isso, porque é um dos grandes sonhos de mais de 90% de nós brasileiros é realizar o lugar que eu moro é meu. É meu.
Exatamente. E aí, Riva, eu acabei aceitando o convite, falando, não vou deixar ela fechar a empresa não. O que eu pensei? Vou botar um consultor meu lá e fico de conselheiro aqui meio de longe, ele vai tocando lá, uma vez por semana a gente se reúne. Já tinha time contigo na consultoria já tinha um time. E aí eu falei, bom, vamos fazer assim, né? E aí só que não deu, cara. Assim, não deu porque eu comecei a gostar demais, sabe? E aí eu comecei a entrar um monte na operação, porque eu comecei a enxergar, cara, o poder que tem as ferramentas financeiras. E eu comecei a ver, poxa, como a minha ignorância me cegou, quanto mais capital poderia ter feito e patrimônio se eu tivesse entendido isso antes. Porque o brasileiro, ele tem um pouco dessa cultura de que dívida é algo negativo. Só que dívida não é tudo um pacote só, cara. Você tem dívida de consumo, que aí sim você tem que ficar de olho. Dinheiro que está indo embora. Que não vai te dar retorno nenhum. Você tem dívida de alavancagem, que essa aqui te deixa rico, pô. Entende? É muito distinto o universo do outro. E eu não tinha noção disso. Então é uma ferramenta que o nosso público aqui pode procurar. E vamos falar de uma forma prática. Qual que é o primeiro passo para esse cara que está nos escutando? Legal, cara. Peraí, opa. Existe dívida inteligente. Ele vai aonde? Ele faz o quê? Um primeiro passo. Falando pro empreendedor aí. Vai lá no meu Instagram, cara. Vai lá no meu Instagram pra gente conversar. É o Robson César. Tá? Com S-C-E-S-A-R. Porque a gente está falando muito disso lá, sabe? E hoje eu vejo que ainda não é difundido esse conceito das ferramentas financeiras, de como elas funcionam. E é algo que eu entendo que é a minha responsabilidade. Para mim, hoje, Riva, o que você está fazendo eu admiro demais. Por isso que eu fiz questão de estar aqui com você. Porque você está abrindo portas para que pessoas compartilhem o seu conhecimento e certamente as pessoas que estão assistindo lá, vidas certamente vão ser transformadas. A gente acredita nisso. Com certeza. E eu digo hoje que não compartilhar o que a gente sabe é um dos grandes atos de egoísmo. Então, é minha responsabilidade hoje poder trazer mais conhecimento a respeito do motivo pelo qual me fez entrar de sócio nessa empresa e começar essa jornada aí como correspondente. Caraca, o Robson. Isso é Erechim? Onde era Porto Alegre. Meu pai se acidentou, Riva, em 2017. Ele começou a carreira de pecuarista e não entendeu o poder de uma vaca parida. Eita, rapaz! E aí trem bravo mesmo, hein? Rapaz, ele pegou uma vaca pesada, que ele foi mexer no terneiro dela, acostumado ao manejo a pé, gado europeu, mais manso, e aí a vaca arrebentou ele, cara. Ficou meio ano sem caminhar. Aí eu saí lá de Erechim na época, vim morar aqui com ele, aqui no caso lá, né, no Rio Grande do Sul, na cidade de Taquari, que é tudo pertinho ali. Pertinho, a grande zona metropolitana de Porto Alegre. Ali. Isso, e aí eu fui morar lá com ele e para ajudar em todo esse manejo. E foi bem nessa época, cara, que eu lembrei disso agora, que aconteceu a maior realização da minha história. Vai lá. Foi em 2018, ali já para 2019, porque eu caí num buraco, né, muito profundo, como eu trouxe ali. E graças ao nosso bom Deus e muito esforço e dedicação, eu vim reconstruindo, tijolo por tijolo. E para mim a coroa foi, o grande ato de honra foi em 2018, quando a mãe da minha filha, eu fiz uma proposta para ela, porque a guarda tinha ficado com ela. Minha filha estava com 10 anos. E eu fiz a proposta para ela, para eu ter a guarda da minha filha. Isso eu já vinha aos poucos fazendo. E naquele dia eu ouvi que ela concordava que eu era a melhor opção para cuidar da minha filha. E a partir desse dia, meu amigo, eu reconquistei para mim o principal pilar, sabe, de todo esse tumulto que eu tinha me envolvido, que foi quando eu passei a ser um pai além do título. Porque até então, com a minha filha longe, o máximo que eu fazia era jogar com ela toda a noite, às 8 da noite a gente jogava um joguinho, mas eu não estava ali passando os meus valores, acompanhando, estando junto, dando suporte, segurando na mão, sabe? Eu estava longe. E a partir desse dia, minha filha veio morar sozinha. Me tornei um pai solteiro. Olha só. E para mim esse foi o grande ápice, né, dessa história toda, que me fez dizer assim, ó, cara, valeu a pena todo o processo, tudo que você passou, tudo que... e aí depois, né, as coisas foram acontecendo. Comecei lá então em Porto Alegre, junto com ela como sócio, nessa empresa de correspondente da Caixa. E aí, meu amigo, as coisas começaram a crescer bastante. Trinca Real Estate.
Teu status atual, braço imobiliário. Caixa, Isso. financiamento, dinheiro, construção mesmo? Mão na Construção massa? também. Eu tenho incorporação? Como é que é? Eu também incorporo. Hoje, nesse momento, eu tenho 7 obras simultâneas acontecendo. Caraca, que legal. Que obra, que porte, pra quê? Cidade de Montenegro, obra no padrão econômico, Minha Casa Minha Vida, faixa 3, na sua maior parte. São casas na faixa de 300 até 350 mil em média, que é a grande vocação daquele mercado, tem uma atração muito grande. Só fala esse link entre o cara agora especialista de dívida vendendo este bom produto do jeito certo, começa a construir. Como acontece? Entendendo o jogo, ferramenta financeira. Lembra que eu falei, o dinheiro, ele é uma ferramenta, né? E eu aprendi a usar ele da forma certa. Então hoje 95% das minhas obras são todas financiadas, alavancadas com o capital do banco. Isso gera um ROI absurdo comparado com 100% de aporte de recurso próprio. Então é uma estratégia que essa daí vai ter que ser no próximo para eu te contar. Vamos entrar com certeza nele. Mas só para nós fechar esse negócio aqui, como é que constrói? Cara, como é que monta time? Como é que toca 7 obras, cara? Só um pouquinho dessa conexão aí com a entrega prática desse produto aí. Simples. Pessoas. Parceria, sociedade, novos equipe, colaboradores, formação colaboradores, do time. pessoas certas. Hoje, nós dependemos de pessoas. E eu tenho o privilégio de ter pessoas fantásticas do meu lado. Sabe? Hoje eu tenho uma engenheira que é a responsável técnica de todas as minhas obras, que se chama Soraya Moreira. Um beijo para você, Soraya, que ela segura toda a parte de operação nossa lá, cuida das obras, faz controle de qualidade. Eu tenho em cada uma dessas obras um líder de obra, de equipe, que garante que vai acontecer todo o processo da forma como a gente quer. Nós temos processos muito claros, bem estruturados. Antes de começar uma obra, a gente sabe exatamente quando ela vai terminar, todas as etapas. Tem como fazer isso mesmo, dá certo. Eu tô morando em Alphaville com 7 obras acontecendo no Rio Grande do Sul. E entrega no prazo. No prazo. Não tivemos ainda nenhum atraso. E espero que vamos dar o nosso melhor para que não aconteça. Muito bom. Ô Robson, o tempo passa rápido demais, cara. A gente tá rebatendo aí 1 hora de um papo incrível. Tô feliz demais, cara, de te ouvir. Eu também. Mas eu quero que você fale desse momento. Como é que chega aí Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, César, cara, nessa Trinca Real Estate, porque tá sendo feito uma coisa extraordinária. É único, esse movimento é único. Hoje já é o maior e mais forte ecossistema do mercado imobiliário e vou te dizer, ainda não começou, está só no aquecimento. Eu conheci o César lá no Rio Grande do Sul. O César estava tocando a operação do Kempinski Laje de Pedra em Canela e o César fundou junto com um outro amigo meu que eu conheci também em um curso de desenvolvimento pessoal, que é o Will Silva, que é dono das óticas Trijoia, e eles montaram um evento lá e, já fazia um tempo que eu não tinha mais ido em nenhum evento. Eu vi o Will postando, eu conheci o César só no Instagram. Eu falei, eu vou nesse evento, comprei um ingresso para mim, para minha mulher, e a gente foi, evento lá na cidade de Novo Hamburgo, num hotel, e, foi muito bom o evento, e no final eu sabia que ia ter um pitch de alguma coisa, e eu gostei tanto que eu falei, cara, eu quero estar perto desses caras, e por causa daquela questão que a gente falou do ambiente. E aí eu tive que sair, foi bem na época das cheias lá, sabe? E o meu escritório estava em área alagável e eu olhando os indicadores ali da prefeitura e em 1h30 ia inundar o meu escritório. Olha, e aí eu tive que sair mais cedo do evento, mas eu mandei uma mensagem no WhatsApp, eu falei, olha, eu não sei direito o que vocês vão fazer aí, mas eu tô dentro, reserva uma vaga para mim e vou ter que ir embora. E aí era um clube, né, que depois veio fazer parte da MLS, chamado V-Club. E eu entrei quando nasceu o V-Club, e depois disso eram os 2 mentores, o Will e o César, e depois veio a Marília, que é a irmã do César, e ali então eu construí, né, um relacionamento com eles, conheci melhor cada um, e o César é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho muito grande, e ele, num determinado momento, eu comecei a ver um movimento
dele. Ele fez um movimento com a Trinca lá no Kempinski, um promocional, vendeu um monte. E de repente eu comecei a ouvir esse rumor e eu já mandei uma mensagem para ele com o mesmo teor. Cara, eu não sei o que é, mas eu tô dentro. Juntar o Flávio Augusto, juntar o César, que conhece muito do mercado imobiliário, mas o Joel e o Caio e mercado imobiliário, meu amigo, essa combinação não tem como ser pequena. Eu tinha certeza que sairia algo muito robusto. Então eu falei, poxa, esse é o ambiente que eu quero estar. E aí, em função da Trinca Real Estate, um dia o César me liga, falou, você tem como vir aqui em São Paulo pra gente tomar um café? E eu falei, claro. Tô aí. Fui lá, a gente tomou um café e na conversa ele falou, cara, você tem que vir pra cá. E aí aquilo ecoou assim, muito forte. Falei com a minha mulher que estava junto ali comigo, eu falei, cara, a gente tem que vir pra cá. E, cara, eu acho que deu, sei lá, um mês e pouco, eu tava morando em São Paulo. Sabe? Porque eu enxergo, lógico que não foi uma atitude de impulso, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? E por que eu estou fazendo isso. Então, mas essa é a Trinca Real Estate, meu amigo, ela nem começou. Robson, dá só uma ordem de grandeza do que é este projeto para o nosso público. Trinca Real Estate. O pouquinho que já fez que nem começou. A Trinca Real Estate, ela é um ecossistema de educação voltada para o mercado imobiliário e negócios. Participar de um grupo onde estão ali congregados os maiores especialistas do mercado, por si só, já é mágico, já é muito forte, porque não precisaria a Trinca nem fazer nada. Ela só oportunizar essa junção, essa conexão, com a chancela, já saem muitos negócios. Eu sei que você é do Clex, né? O Rubens me contou que você é do Clex. Então você vive exatamente o que eu estou falando. Nesse ambiente você tem pessoas que estão ali abertas para conhecer outras pessoas, para fazer negócios e na maioria das vezes alinhadas nos mesmos princípios e valores. Que é o que o pessoal da Trinca traz, que é o que me faz querer estar perto deles, porque eles valorizam o que eu valorizo, eles prezam por família, eles prezam por empreender sem atalho, sabe? Flávio Augusto prega muito isso, cara, dá a César o que é de César, não sonega, então honra. Então, essa é a grande força desse ecossistema, e muito vem sendo estruturado para gerar valor para quem está dentro. Então nós vamos ter um primeiro encontro agora no próximo ano presencial, que é muito bom. Todas as terças-feiras nós temos um kick-off, onde algum especialista vem, traz um conteúdo de muita relevância. A gente vê cases de outras empresas no mercado, conexões, empreendimentos. Cara, é muito rico. O lançamento feito do 15 segundos. A gente não vai entrar nessa história, isso dá 2, 3, 4 podcasts. O que foi o volume financeiro que está publicizado aí desse lançamento, do primeiro lançamento do empreendimento lá em Balneário? Em Jurerê. Jurerê. O VGV desse lançamento, é isso que você me perguntou? Eu não sei exato o VGV, viu? Se eu te disser um número, eu sei que foi em torno de 100 milhões, mas eu não sei exato, assim, na vírgula. E foi dessa forma mesmo. Criou-se uma forma, uma maneira, um lançamento, se oportunizou e a gente ouviu, né, desta forma. Claro que existe todo um preparo para isso, não tem uma varinha mágica, né, independente de quem seja. Não. Mas se realizou e esse movimento então segue. Segue, esse lançamento ele teve as vendas, como você falou, em 15 segundos, né? Como saiu na Forbes lá, mas lógico que existe todo um trabalho de pré-produção, de gerar curiosidade, atrair as pessoas. Então, quando foi liberada a venda, as unidades já estavam todas reservadas. Você lembra quantas unidades eram nesse empreendimento? Não, exatamente não, porque eu não participei da venda, então eu não tenho tantos detalhes. Eu não trabalho com a venda do imóvel, mas eu acompanhei ali a estratégia, né? Como que foi feito, os bastidores, essa foi a parte que eu foquei. Robson César, o tempo passa rápido demais, cara. A gente vai marcar com certeza outros bate-papo. Assim, a minha expectativa, né, que você volte a estar aqui com a gente. Vai ser um prazer, quando você quiser. Conselho para esse César lá de trás, se você pudesse voltar hoje, o que você falaria para esse cara, para ter encurtado esse caminho dessa jornada até onde você está hoje? Principal, coração, raiz de tudo. Esteja em ambientes onde que congregam pessoas que realizam o que você quer realizar. Escolha bem
os teus ambientes. Eu acho que essa frase resume. Escolha bem os teus ambientes, porque o ambiente, inevitavelmente, ele vai começar a moldar os nossos padrões. O que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente deseja, o que a gente não deseja, isso tudo é fruto do meio. Por mais que as pessoas, algumas podem acreditar, não, mas eu não sou influenciável, todo mundo é, não cai nessa ingenuidade que todos somos, de forma indireta, nós somos também influenciados. Quando a gente vê até por afinidade, a gente começa a valorizar também o que a pessoa valoriza, a gente começa a abrir possibilidades que antes não tinha, e é isso que eu tenho vivido hoje aqui. Eu vim para cá também muito por causa de um ambiente, e que já tem me expandido a minha visão de forma absurda. Então, cuide do seu ambiente. Da onde você está, passaram-se 10 anos. Você está vivendo esse futuro agora lá, Robson. Como é que vai estar esse Robson 10 anos à frente? 2035, 20 de novembro. Nossa, eu vou estar com a minha filha formada. Acabou de passar no vestibular agora. E eu vou te falar, Riva, você tem filhos? 8 anos, Lourenço Manuel, Laura Isabelle, beijo, filhos. Sandra Borges, minha esposa, Laura com 13. Então você já sabe e cada vez mais vai se intensificar isso. Existem vitórias que a gente comemora e vibra muito mais do que as nossas, que são as vitórias dos nossos filhos. Eu sou ainda um pai solteiro, eu caso ano que vem, minha filha mora comigo desde lá, viu? Desde lá eu venho podendo participar ativamente da vida, da história dela. Então ela vai estar formada, vai estar empreendendo, que é o que ela deseja. Eu vou estar casado, com bastante estrutura e conforto para as pessoas que eu amo. Eu desejo que os meus pais estejam vivos até lá, para poderem desfrutar também disso e terem o prazer de ver, porque eu acho que a nossa grande missão como filho é dar certo. Então, eles já são orgulhosos, né, da minha trajetória, eles acompanharam, eles sangraram junto comigo lá, né? E hoje, graças a Deus, eles têm tranquilidade. Então esse é o Robson, viu? Esses são os pontos principais e eu espero também poder contribuir para que mais pessoas possam vencer os seus desafios, possam prosperar, porque não prosperar também é um ato de egoísmo, né? As pessoas que a gente ama também precisam do nosso sucesso. Esse Robson voltou, sentou hoje contigo, esse Robson lá de 2035, o que ele fala para o Robson de hoje? Obrigado por não ter baixado a cabeça. Vale a pena. Vale a pena. Esse foi Robson César. Robson, prazer, cara. Riva, Estamos falando pela primeira vez. Meu, cara. Mas coração, sentimento, percepção de valor, cara, muito honrado. Ajudado demais pelo que a gente ouviu, do que você trouxe pra gente. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pelo convite, pela possibilidade. Estou a postos aí, sempre que você quiser. Deixa de volta para essa galera, onde eles te encontram nas redes sociais, quem é o seu cliente, o que esse cara pode fazer contato contigo para que o seu produto ajude ele a resolver também a necessidade dele. Joia. Eu sou o Robson César, @o Robson César, eu sou estrategista financeiro imobiliário. Eu vou te ensinar a vocação de cada ferramenta financeira. O que é uma ferramenta financeira? É o financiamento, o consórcio, o home equity, cada uma tem uma vocação. E se você conhecer a vocação de cada uma dessas ferramentas, você pode acelerar muito mais o teu processo de acúmulo de capital, de riqueza e de patrimônio. Essa é a minha missão, eu estou apostos aqui por você também. Uma vez mais, muito obrigado, Robson César. Prazerzaço falar contigo. E esse foi, meu querido, mais um Empreende Podcast, um patrocínio aqui do Grupo Isucord. Uma das atividades dos projetos da Empreende Academy. E a nossa mensagem de sempre é: você gostou? Te ajudou? Alguma coisa conectou contigo? Você lembrou de alguém durante este podcast, ouvindo a experiência real, de gente real aqui, que fez e aconteceu e realizou de verdade? Bora clicar, compartilha, faz esse conteúdo chegar para essa pessoa também, faz isso agora, manda no WhatsApp dele, diz: cara, esse conteúdo me ajudou demais, escuta aí. Gostou? Deixa esse like. Não gostou? Manda pra gente seu feedback, nos ajude a fazer melhor o nosso propósito, nossa missão aqui, que é compartilhar conteúdo real, relevante, de gente pra gente, de empreendedor para empreendedor, de empresário para empresário
Este foi mais um Empreende Podcast. Até o próximo capítulo. Tamo junto!